Muita energia é gasta no debate público sobre quais problemas sociais merecem prioridade do poder público e da sociedade. Queremos um país governado por pessoas honestas, pessoas dignas, pessoas que respeitem a população, que tenham consideração, que olhem pela saúde, pela educação, pela violência que cresce dia a dia. A Terra está em grande perigo, né? A gente sabe sobre o efeito estufa, a gente sabe sobre o aquecimento global. Muitos cientistas já falaram que é um grande problema, se a gente não agir agora, a gente sabe que pode ter umas causas muito graves. Mesmo quando um problema é considerado prioritário, geralmente há muitas opiniões diferentes sobre como resolvê-lo. Como resultado, é comum que haja pessoas insatisfeitas com as soluções adotadas pelo poder público para tentar resolver problemas sociais. Por que será que há tanta divergência sobre os problemas importantes da esfera pública e como enfrentá-los? Para responder a essa pergunta, é importante entender o que é um problema. O que alguém chama de problema não representa uma fotografia completa de uma situação concreta do mundo. Um problema representa a percepção dessa pessoa de que os fatos que ela percebe nessa situação se afastam de como ela acha que o mundo deveria ser para atender suas expectativas. Um problema surge quando alguém percebe que a situação atual não atende às suas expectativas de como o mundo deveria ser. Então, podemos dizer que um problema possui uma parte factual, quais fatos a pessoa percebe, e uma parte normativa, quais expectativas ela tem sobre como a situação deveria ser. Também é importante notar que, ao definir qual é o problema em uma situação concreta, a pessoa automaticamente limita os tipos de soluções que podem ser implementadas para resolvê-lo. Esses pontos nos ajudam a entender por que é tão difícil chegar a um acordo social sobre quais problemas são importantes e como resolvê-los. Diferentes pessoas tendem a conhecer diferentes fatos sobre uma situação pública. Isso torna difícil concordar sobre quais fatos são relevantes para definir o problema. O problema é factualmente complexo. Além disso, as pessoas tendem a ter expectativas diferentes sobre como a situação deveria ser. Isso torna difícil concordar sobre quais expectativas devem ser consideradas. O problema é normativamente ambíguo. Como resultado, o debate sobre o que é o problema e o que o poder público deveria fazer para resolvê-lo geralmente está cheio de divergências. Essas divergências são maiores quando as pessoas envolvidas têm experiências e interesses mais variados. Tem um empreendimento que a gente trabalha que é a transposição de São Francisco, né? Acho que é um bom exemplo, né, que você tinha muita divergência de opinião, né, algumas pessoas falando para não se fazer, para não se retirar mais água de São Francisco, né, que já é uma bacia muito explorada, e em contrapartida você tinha pessoas que dependem dessa água, né, as cidades onde você vai tirar a água da transposição e levar para as bacias do Nordeste Setentrional, então ali as pessoas precisam daquela água, então elas veem aquele empreendimento como importante, como necessário. Em contrapartida você tem movimentos sociais que querem proteger o São Francisco, não deixar que se tire água do São Francisco, né, e você tem visões políticas, visões da infraestrutura, visões da preservação, né? No início dos anos 1970, dois autores americanos cunharam a expressão problema perverso para se referir aos problemas sociais factualmente complexos e normativamente ambíguos. Na época, as soluções tecnocráticas, adotadas pelo poder público, começaram a ser cada vez mais contestadas pelas sociedades democráticas do pós-Segunda Guerra Mundial. Essas sociedades estavam justamente se tornando mais plurais, com mais diversidade de valores e mais atentas às questões de equidade. Além da pluralidade de valores nas sociedades atuais, pelo menos dois outros fatores dificultam o acordo sobre quais problemas o poder público deveria focar e acabam gerando contestação às soluções que ele adota. O primeiro se refere às assimetrias de poder nas sociedades humanas. Diferentes atores ou grupos sociais tendem a ter interesses diferentes em uma mesma situação e também diferentes capacidades de fazer com que suas visões do problema e das soluções sejam aceitas pelos tomadores de decisão, em vez das visões dos outros grupos.
Na prática da nossa gestão ambiental, como ela é muito abrangente, ela é nacional, né, para o Brasil todo, a gente tem que lidar com diversos atores, desde pequenos produtores rurais até grandes empresas, pessoas jurídicas de grande porte e os atores no processo também que não têm interesse econômico no uso do recurso natural. Para a gente regular o uso de algum recurso natural, a gente tem que sempre pensar nessas polarizações de interesse, nesses gradientes de usos diferentes que a gente tem nos recursos naturais. Para mim, esse problema ele é perverso porque ele mostra claramente uma discrepância na representatividade e no poder que as partes têm, né? O segundo fator que dificulta o acordo está relacionado a como fatos e valores interagem nos processos de raciocínio que as pessoas usam para chegar a conclusões justificadas. Uma via comum de raciocínio é chamado de raciocínio motivado pela conclusão, ou cognição quente. Isso acontece quando, inconscientemente, a pessoa procura chegar a uma conclusão que já tinha definido antes mesmo de começar a pensar sobre o assunto. Nesse processo, a pessoa acessa informações públicas e de sua memória de forma tendenciosa, dando mais importância às informações que reforçam suas crenças anteriores, mesmo que elas não tenham suporte, e usa regras de raciocínio criativas para chegar a uma conclusão que, embora falsa, pareça simpática às suas crenças iniciais. Fatores individuais, como o grau de ameaça ao senso de identidade, e fatores contextuais, como o grau de polarização do tema pelas elites partidárias, podem estimular a adoção da via de raciocínio motivado pela conclusão, em oposição à via de raciocínio motivado pela precisão. Os problemas perversos desafiam soluções, de modo que as diferentes estratégias para enfrentá-los possuem, cada uma, potenciais vantagens e desvantagens. Estratégias de autoridade se estabelecem quando o poder de formulação sobre qual é o problema a ser enfrentado e sobre qual solução deve ser adotada repousa sobre um grupo relativamente pequeno de pessoas que possuem perspectivas relativamente parecidas, como especialistas, juízes, superiores hierárquicos ou grupos poderosos. Isso tende a reduzir o nível de conflito, as barreiras de comunicação e o tempo necessário para a tomada de decisão e pode torná-la mais profissional ou técnica. Por outro lado, nessa estratégia, as formulações do problema e da solução deixam de ser informadas por atores que conhecem outros aspectos sobre a situação em foco, o que pode levar a decisões menos adequadas, enviesadas ou mesmo equivocadas. Perde-se, assim, uma oportunidade para gerar aprendizagem sobre a situação. Além disso, as partes interessadas tornam-se afastadas dos processos de tomada de decisão, o que prejudica a qualidade da democracia. Estratégias competitivas se estabelecem quando dois ou mais grupos sociais disputam o poder de definir o problema e a estratégia para sua resolução, de modo que quando um dos grupos vence a disputa, os outros a perdem. Eleições e concorrências são exemplos desse tipo de estratégia. Se, por um lado, estratégias competitivas podem estimular a criatividade e abrir espaço para a alternância de poder, por outro lado, elas tendem a desperdiçar recursos que poderiam estar sendo usados para a resolução do problema. Além disso, caso levadas a níveis extremos, podem gerar imobilidade e dar origem a diversos tipos de violência, inclusive guerras. Finalmente, estratégias colaborativas se estabelecem quando dois ou mais grupos sociais decidem juntar forças para ter resultados melhores do que teriam agindo isoladamente, formando alianças, acordos de cooperação e parcerias. Isso demanda que cada grupo aceite o direito dos demais em contribuir para a formulação do problema e da solução. Essa estratégia oferece muitas vantagens. Ela permite compartilhar perspectivas sobre a situação, o que contribui para uma melhor compreensão. Além disso, facilita o compartilhamento de recursos e dos benefícios resultantes, aproximando as pessoas dos problemas de sua época. Por outro lado, há custos operacionais elevados para estabelecer diálogos frutíferos entre grupos numerosos que não compartilham um repertório comum prévio de conhecimentos e valores. Barreiras de comunicação, ausência de regras pré-estabelecidas sobre como proceder, fragilidade nas habilidades de mediação, necessidade de formação de laços de confiança tanto no campo epistêmico como no campo ético, tornam a evolução do processo bastante imprevisível. O
que chamamos de problema da esfera pública não representa uma fotografia completa de uma situação concreta do mundo real. Um problema representa a nossa percepção sobre como os fatos que percebemos nessa situação se afastam de nossa idealização sobre como o mundo deveria ser. Já que diferentes pessoas conhecem diferentes conjuntos de fatos sobre a situação concreta e já que diferentes pessoas também possuem expectativas distintas sobre como o mundo deveria ser, o debate sobre o que representa o problema na esfera pública e, por conseguinte, o que o poder público deveria fazer a respeito dele, tende a ser permeado por divergências dificilmente superáveis. Isso é agravado pelas assimetrias de poder na sociedade, que impedem que várias partes interessadas contribuam com a formulação dos problemas a serem atacados pelo poder público, e pela cognição quente, que afasta o debate público de gerar soluções mais ajustadas às condições efetivamente existentes. Há diferentes estratégias para lidar com problemas perversos. Estratégias colaborativas exigem que os diferentes atores sociais envolvidos com o problema explicitem suas perspectivas factuais e normativas sobre o problema, as discutam com os demais atores e compactuem uma formulação sobre qual problema deve ser enfrentado e como deve ser resolvido. Embora esse tipo de estratégia de resolução de problemas perversos seja operacionalmente custosa, ela está na base dos valores da democracia e tende a ampliar a aceitação social das soluções implementadas.